Olá, pessoal. Olá, professor. Então, vou apresentar aqui a simulação e os problemas que eu tive aí na construção do braço robótico com 2 graus de liberdade, né? Como a apresentação aí do trabalho para obtenção parcial de nota aí da disciplina de o ensino da matemática com projetos de robótica livre 2 do professor Fernando Kennedy, né? Esse é o código, então. Aqui a montagem simples, né, do Tinkercad lá, do Arduino com a placa protoboard e os dois servomotores, com o ground ligado lá, toda a ligação, né, convencional e básica de dois servos motores aí, sem utilização de potenciômetro, sem resistor nem nada, diretamente na placa do Arduino. E aí fiz apenas algumas mudanças aí, acrescentei comentários no código. Tentei reduzir algumas linhas, citando as variáveis que eram do mesmo tipo na mesma linha, e tentei otimizar esse código, criando um switch aqui na escolha, né, da cinemática. Foi a principal mudança que eu fiz no código que o professor apresentou para nós, que colocar um switch case para escolher se é cinemática direta, o usuário digitaria 1, e a cinemática inversa, o usuário digitaria 2. A cinemática inversa, eu tive um problema até no Tinkercad que eu não consegui descobrir qual era o problema e vou mostrar para vocês aqui também. Então, fazendo a simulação, o código não difere muito do que o professor apresentou para nós, só mudei mesmo, trocando lá os ifs, né, alguns ifs, pelo switch case. E aí, a simulação, a gente visualiza ali no esquema o motor na posição 0, né? E aí, com o monitor serial ativado aqui, a primeira pergunta, pressione 1 para a cinemática direta ou 2 para a cinemática inversa. E se eu pressiono 1, vai para a cinemática direta e ele pede lá, né? Digite a medida em graus entre 0 e 180 do primeiro ângulo. Eu vou digitar aqui 25. Aí eu acrescentei uma linha de código onde o programa imprime para o usuário o valor do ângulo, a medida do ângulo que ele digitou, né? Eu digitei 25. Vou digitar aqui o segundo ângulo 50, e ele também vai imprimir o valor do segundo ângulo digitado e os servos motores vão girar de acordo com a indicação, né? O primeiro servo motor aqui, um ângulo de 25 graus, o segundo servo motor, um ângulo de 50 graus, para controlar ali o braço robótico, né? E também retorna o ponto específico, né, da posição final do braço robótico, que é o ponto, né, de coordenadas x e y. Então, x 11,7 e y 13,9. A cinemática 2 eu mudei para S ou N, né? Se o usuário tem a soma dos ângulos, ou N se ele não tem, vou colocar o S aqui como se eu tivesse a soma dos ângulos, entra com valor em centímetros de x, valor em centímetros de y, e aí entre com a soma dos ângulos, vou colocar 40, e esse é o probleminha, né? O servomotor, ele roda aqui, ele gira, mas não imprime o valor do primeiro e do segundo ângulo em graus. Eu não consegui resolver esse problema. Não sei por que que aparece essa palavra aqui. Acredito que é o cálculo ali que não dá um valor certo para retornar aqui no monitor serial. E aí, se não tiver a soma dos ângulos, a simulação da cinemática inversa não tendo a soma dos ângulos, o usuário pressiona N e entra com as medidas lá de x e y. E aí o problema continua também, não aparece ali. Isso aqui é a simulação do Tinkercad, né? Um códigozinho que foi feito. Vou parar a simulação aqui e vou compartilhar a tela agora, que o código é o mesmo, mas no ID do Arduino. Então é o mesmo código, no ID do Arduino eu tive outros problemas, né? Desde o primeiro ângulo ali.
A gente acabou de fazer a simulação do código no Tinkercad. Esse aqui é o código no IDE do Arduino. Então, eu vou mandar compilar aqui e fazer o upload. Ele vai fazer o upload normal. Vou para o monitor serial aqui e vai aparecer a mensagem também. Pressione um para cinemática direta ou 2 para cinemática inversa. Aí eu pressiono um e esse é o problema que eu tive, ó. No Arduino, ele não espera eu digitar o primeiro ângulo e ele já parte para o segundo. E o código é o mesmo do Tinkercad. E aí, quando eu digito o segundo ângulo, 40, por exemplo, ele vai imprimir lá que o segundo ângulo foi digitado, ele vai calcular a coordenada do ponto, vai retornar certinho, mas veja que a soma dos ângulos em graus é de 40, porque ele não aceitou digitar a primeira medida e eu não consegui resolver o código aqui, já mudei ele de todas as formas, mas por fim deixei ele nessa versão final. E é a mesma configuração, por exemplo, quando ele para pedindo lá para escolher a cinemática 1 ou a cinemática 2, é, é o mesmo código, né? Para ele digitar ali e esperar eu fazer a leitura do ângulo 1. Mas ele não faz a leitura do ângulo 1 e já parte para a leitura do ângulo 2. Não consegui resolver, pedi ajuda lá no grupo. A minha orientadora Flávia também, Gonçalves, tentou me ajudar, mas nenhum de nós conseguimos encontrar o problema aí desse desse código, dessa linha de código que não é lida, é ignorada pelo Arduino. Já desinstalei o Arduino, instalei de novo, instalei em outra máquina, mas infelizmente não deu certo e não funcionou. E fiquei muito assim chateado porque eu gostaria de ter apresentado esse trabalho não só na simulação, mas a construção, que eu vou mostrar para vocês aqui na tela, a construção dele na prática, né? Eu nem cheguei a soldar aqui os bracinhos, porque eu não consegui fazer os servos motores funcionarem. Não é o servo motor funcionar, é a leitura do ângulo que não é lida, né? Do primeiro ângulo, mas o servo motor ele roda, ele funciona normal, como eu vou mostrar para vocês aqui agora. Então, aqui o kit Arduino montado com os dois servos motores, eu liguei eles diretamente aqui já nas entradas, né, nas saídas aqui da placa do Arduino Uno, é uma plaquinha de Arduino Uno. Eu fiz a mesma ligação também na placa de protoboard, né, para ver se o problema era esse. Testei outros códigos que faziam os servos motores funcionarem, né, girar, dependendo do ângulo que é digitado, e ele funcionou normalmente, mas o problema está no código do Arduino, que ele não faz a leitura do primeiro ângulo. Então, vou tirar aqui, ó, vou desconectar e vou conectar novamente para fazer a compilação do código no Arduino. E vocês vão ver que esse motor aqui, ele gira um pouco, que ele gira de acordo com a medida do ângulo que é digitado. Então, vou mandar compilar de novo. E aí lá, digite 1 para cinemática direta. Vou apertar 1, dá Enter. Aí perceba que ele já considera que o primeiro ângulo é zero. Então vou digitar o segundo ângulo, um ângulo bem grande, o ângulo de 90, e vou dar um Enter. Aí vocês viram que o motor girou, né? O ângulo de 90 graus. Ele me dá a soma lá, me retorna os valores, mas ele não faz a leitura correta, né? Ele não faz a leitura do primeiro ângulo para fazer o primeiro servomotor girar. Então, como ele não faz a leitura, ele não manda esse servomotor aqui girar. Vou fazer só mais uma vez aqui. Vou escolher de novo a cinemática direta. E aí, mais uma vez, ó, ele considera lá o primeiro ângulo zero. E aí, quando eu informo o segundo ângulo, ele faz o restante do cálculo e mexe só o servomotor que teve o ângulo mencionado, né? Esse servomotor ele não gira porque, na verdade, o Arduino entende que o ângulo dele é zero, então por isso que ele permanece na mesma posição. E, infelizmente, não consegui fazer, então, ia fazer um quadriculado, ia montar o bracinho aí
com palito de picolé, mas como os servos motores, né, não funcionaram, não, os dois não rodaram por causa dessa primeira leitura, eu infelizmente não consegui entregar esse na prática mesmo, fazendo o real. É, bom, o que eu posso dizer é que, embora não tenha dado certo no código na prática aqui, para eu ver o bracinho funcionando do robô, né, o braço robótico, assim, por um lado foi bom não ter dado certo, porque se tivesse dado certo de primeiro, eu não teria aprendido tanto, nem estudado tanto sobre o Arduino, sobre os códigos, sobre os comandos, as funções. E eu passei aí sábado e domingo só estudando essas funções para descobrir se era algum erro de, de digitação no código, se era algum erro de sintaxe, e eu descobri que não. Mas a parte boa é essa, que pelo menos eu aprendi muita coisa. E é uma construção simples de fazer e que pode ser trabalhada vários conteúdos matemáticos, né? Desde ângulos, né? Trabalhar a leitura de ângulos e a representação desses ângulos, né? Como a região entre duas semi-retas e até o plano cartesiano, que foi o que eu não fiz, né? Seria a maquetezinha ali para mostrar a posição que o braço robótico ficaria de acordo com as medidas que o usuário informasse ali e o programa fizesse os cálculos. Então, até mesmo o plano cartesiano seria um possível conteúdo matemático para se trabalhar com esse braço robótico com 2 graus de liberdade. Então, esse é o trabalho que eu tenho para apresentar para o professor Fernando, para toda a turma, né? E compartilhar o que eu aprendi e o que eu pude construir. Então, desde a ligação, né? Essa é a primeira vez que eu faço ligação do servomotor numa placa Arduino. Também tive que estudar muito, tive que revisar muito, até eu descobrir que realmente não era a minha montagem aqui que estava errada, mas até isso eu desconfiei para saber se eu estava fazendo a ligação errada. Peguei a placa do protoboard, peguei o multímetro para poder verificar se não era a placa protoboard que eu tinha queimado e não estava passando corrente por ela. Então, peguei o multímetro e medi entrada por entrada ali para saber se realmente a placa estava funcionando e ela estava funcionando. Tanto é que eu rodei outro código também, um código que fazia o servomotor girar de acordo com os ângulos, né? Fazendo de 180 até o zero. Vou até abrir ele aqui para mostrar para vocês. Então, esse é o código que eu pesquisei para verificar até mesmo se não era a minha ligação aqui na placa do Arduino que estava errado. Então, tá aqui na câmera, né? A ligação permanece a mesma na placa lá do Arduino, com os dois servos motores, e aqui um códigozinho simples que vai fazer ali o servomotor, tanto o primeiro quanto o segundo, ele vai variar a abertura dele, né, de 0 até 180, e eu criei um for aqui também, revisando aqueles conceitos de programação. Então ele vai começar no zero e vai até o 180 e ele vai subindo de um em um, né, para a gente perceber o movimento. E isso vai acontecer com o servomotor um e 2. Então, eles vão ficar girando igual um para-brisa de um carro, né? Fazendo movimento de ida e volta. Porque aqui eu acrescentei um outro for para ele voltar. Quando ele chegar lá no 180, ele vai do 180 até o zero também, com o decremento aqui de um em um. Então, ele vai ficar com um movimento de vai e vem. Vou mandar compilar e rodar, só para a gente visualizar isso que eu estou falando, né? Onde foi uma desconfiança minha se eu tinha montado errado. E aí, na verdade, não. Tá aí os dois, né, funcionando, ó. Estão mostrando que a ligação aqui, a placa-mãe está funcionando, as conexões funcionando perfeitamente. E o problema do código Arduino no braço robótico é que ele realmente não faz a leitura ali do primeiro ângulo. E aí só um servo rotor que gira, só um servo motor que gira. Então, muito legal, por ser a minha primeira montagem, né? Minha primeira programação na prática do servomotor. Uma pena que o braço robótico não funcionou, mas pelo menos eu pude aprender muito, né? Com esse desafio, não consegui encontrar um problema, até sugiro aí, peço ajuda para um dos tutores, para o professor aí. Não consegui entender por que que o Arduino não faz a leitura do primeiro ângulo, só faz a leitura do segundo. Se alguém puder me ajudar aí, eu aprendi muito, mas eu não consegui resolver essa situação. Mais uma vez aí, muito obrigado e um bom final de curso para todos.